Pedro fala para Jesus: olha, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, irmãos, Pedro ali, ele reconheceu. Sabe o que eu entendo, irmão? Era uma multidão que estava com Jesus. Aleluia. Era uma multidão que estava sempre ali com Jesus. Glória a Deus. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Se Jesus desse um passo para a direita, a multidão também dava. Se Jesus desse um passo para a esquerda, a multidão dava. Para frente, a multidão ia com Jesus. Para trás, a multidão acompanhava. Aleluia. Mas, irmão, o que eu vejo nessa palavra é que são muitos que dizem ser servo de Jesus. Mas, irmãos, são muitos que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente. Porque muitos dizem: olha, tu és Jeremias, tu és Elias, tu és João Batista. Aleluia, Jesus. E ali, meus queridos, muitos foram embora. Aleluia. E chega a hora que Jesus diz: ei, com os discípulos: ei, vocês também não vai não? Aleluia. Aí os discípulos dizem: Senhor, mas onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Ou seja, irmão, tem muitos irmãos hoje em dia, crentes, do jeito deles. Crente, irmão, tem muitos. Mas só, irmão, que servos são poucos. Aleluia. Crente, irmãos, tem vários. Mas só, irmão, que servos são poucos. E a Bíblia diz que a multidão ali tinha Jesus como um profeta que já viveu no passado. Aleluia. Aleluia. Ou seja, eles acreditavam que era em reencarnação. Ou seja, ali um dos profetas reencarnou no corpo de um homem. Agora ali Jesus era eles. Mas só, irmão, que os discípulos, Glória a Deus. Pedro, irmão, Pedro, ele entendia e sabia que era Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ali Jesus, quando Pedro disse: Senhor, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, a Bíblia diz que Deus diz: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, Aleluia. porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Aleluia. Ei, irmãos, quando nós servimos a Deus com sinceridade, como já foi falado, nós ouvimos uma saudação pelo irmão Tico, que quem estava, irmão, ligado, já pegou a mensagem. Quem estava ligado no culto, irmão, já entendeu a mensagem. Nós vemos, irmãos, que não adianta, como o irmão Tico falou, ter uma multidão, mas ali não ter sinceridade. O que adianta? O que adianta, irmão? Aqui está cheio, mas não acontece milagre. O que adianta, irmãos? O que adianta, irmão? Aqui está cheio, mas aqui ser um culto frio, um culto que não tem a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Por quê, irmãos? Eu já congreguei, irmão, em lugares dessa forma. Lugares, irmão, que era gente, irmão, quando não tinha espaço, lá fora enchia. Mas só, irmão, que não acontecia nada. Só, irmão, que era um culto, irmão, gelado. Parecia que você estava dentro de um freezer. E ali, irmão, era muita gente. Como foi falado também, era gente bem vestida. Era gente, irmão, ali que tinha condições. Mas só, irmão, que Deus, ele não olha, irmão, a aparência. Deus, ele não olha, como já foi falado, a quantidade. Deus não olha, irmão, o que você tem. Deus não olha, irmão, para a sua aparência. Mas só, irmão, o que Deus quer de nós, o que Deus requer da igreja, irmão, é sinceridade. Sabe o que é, irmão? É qualidade. Porque, irmão, são poucos. São poucos, irmãos, que são crentes de verdade. Poucos, irmãos. A Bíblia diz que era a multidão ali, irmãos. Teve um momento que até os próprios discípulos abandonaram Jesus. Sabe quem estava lá? Quantos estavam lá? Somente um. Ou seja, irmão, existe um momento que a gente vai estar rodeado de uma multidão, mas às vezes existe um momento que a gente vai estar sozinho. Aleluia.
sozinho, irmãos. Porque Jesus, irmão, aconteceu isso. Glória a Deus. Mas só, irmão, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus, irmão, ali entregou a sua vida para nos dar vida, nós vemos ali, irmão, que agora nós passamos a não estar mais só. Nós passamos, irmão, a não passar por nada mais sozinho. Porque, irmãos, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que só quem estava lá olhando para Jesus era João. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê Lucas? Cadê os outros discípulos? Aleluia. Todos, irmãos, se foram. Então, irmãos, nós vemos que vai existir momentos em nossas vidas, irmãos. Vai existir momentos, irmão, que nós vamos achar que estamos só. Mas só, irmão, que nós não estamos só. Você está entendendo? Antes nós estávamos só. Antes nós não tinha ninguém. Antes de Cristo. Mas depois de Cristo. Depois de Cristo, irmãos, nós agora não passamos por luta mais só. Aleluia. Nós não passamos por adversidade mais só. Porque, irmão, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Aleluia. como foi lido no começo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus. Então, irmão, nós não estamos só nessa noite. Glória a Deus. Nós não estamos, irmãos, sozinhos aqui nessa noite. Porque, irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está em nosso meio. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos, Aleluia. Ele já ministrou nossos corações nessa noite. Ele já falou conosco tremendamente nessa noite. Aleluia. E nós temos, irmão, essa garantia. Ou seja, que o que nós determinar aqui, irmãos, na terra, será determinado no céu. Aleluia. O que nós, irmão, decretar, irmão, aqui, será decretado no céu. Porque Jesus, Ele deu esse privilégio para os crentes de verdade. Aleluia. Glória a Então, irmão, se você determinar, o culto hoje vai ser fogo. O culto hoje vai acontecer milagre. Vai acontecer cura, irmão. Acontece. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora, irmãos, se nós sair de nossas casas, irmãos, já dizendo, hoje eu tô fraco. Aleluia. Hoje eu não sei nem se eu vou dar glória a Deus. Aleluia. Ah, irmão, qual vai ser a previsão? E tem muita gente, irmão, que sai dessa forma e não acontece nada na sua vida. Vê os irmãos recebendo, vê Deus abençoando alguém que saiu de casa já glorificando, já dizendo que o culto ia ser bênção. Aí quando vê acontecer na vida do irmão, não acontece na dele, acontece o que está acontecendo. Glória a Deus. Deus não é com aquele povo. E sai, irmãos. E sai, irmãos. Mas, irmão, o defeito não é a igreja. Glória a Deus, aleluia. O defeito, irmão, não é com a vida do irmão, não. Aleluia. O defeito, irmão, é com a pessoa mesmo. Glória. O defeito, irmão, não está na igreja, não. O defeito, irmão, está na vida, irmão, de quem não quer compromisso com Deus. De quem não quer, irmão, pagar o preço para ter, só quer ter sem pagar preço. Então, meus queridos, dessa forma, irmão, a igreja, infelizmente, vai ficar vazia. Porque, irmão, se eu dizer para você que Deus vai operar na sua vida, que Deus vai te dar, se você não buscar, irmãos, se você não orar, se você não pagar preço, irmão, eu vou estar mentindo. Aleluia. Porque, irmão, não acontece. E tem muita gente, irmão, que quer que aconteça sem fazer nada.
Você pode ir, irmão, em toda a denominação do mundo. Aleluia, Jesus. Nada vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Nada acontece, irmãos. Glória a Deus. Porque se você estiver esperando de Deus isso, sinto muito lhe informar, você vai para o culto e vai voltar vazio. Você vai chegar no culto vazio e vai voltar seco. Aleluia, Deus. Porque, irmão, Deus só opera, irmãos, com quem, irmão, conhece Ele de verdade. Aleluia. Deus só vai operar, irmão, na sua vida porque a multidão saiu, irmão. Porque a multidão ali deixou Jesus. Porque, irmãos, para servir a Jesus